Olá meus irmãos, Saravá, sou Pai Léo das Pedreiras e estou aqui para contar a história de uma entidade. Estamos no mês de maio, na semana em homenagem aos Pretos Velhos, e hoje é um dia muito especial porque nós vamos contar a história do Pai João. Pai João Preto Velho, que eu tenho a honra de ser aparelho de ação, uma entidade muito querida que comanda a nossa casa. Então vem conhecer com a gente a história desse querido Preto Velho. Um canto forte na senzala, ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança, liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe esperança para um novo amanhecer. Povo negro, povo forte, trabalha. Bom, antes de eu contar a história do querido Pai João, eu já quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página, sigam a gente nas redes sociais, tá? Entrem em contato conosco. Para a gente começar a contar a história do Pai João, né, o Pai João do Congo, como ele é conhecido até hoje, né, Pai João não nasceu no Congo, não nasceu na África, Pai João nasceu aqui no Brasil. Por volta do anos 1800, não se sabe muito direito o ano, porque ele mesmo nunca conseguiu precisar essa data, mas pelo que ele conta, a gente crê que esteja entre 1800 a 1805, mais ou menos neste ano que ele nasceu. Ele nasceu num quilombo, nasceu liberto, e ele tem sua família no Congo porque todos os seus familiares vieram do Congo para o Brasil. Para a gente poder contar a história dele, a gente tem que voltar um pouquinho e falar um pouquinho do pai dele. O pai do Pai João era o líder desse quilombo. Ele veio trazido da África, do Congo, ele conjunto de uma série de outros anciões daquela tribo, realmente daquela região do Congo, da região próximo da Cambinda, da onde também vieram muitos outros anciões. Esses anciões, né, esses homens que eram anciões, mas eram novos, vieram trazidos para o Brasil para trabalhar numa fazenda de café. Vieram aqui para o Porto de Santos, através de um navio tumbeiro, e foram levados para uma fazenda de café no interior de São Paulo. Lá, o pai do Pai João, que era rei Nagô, que tinha um título de realeza tribal, mas mesmo assim era escravo, né? Ele veio para o Brasil, ele vira escravo e ele comanda uma rebelião, aonde ele foge e funda um quilombo no interior do sul de Minas Gerais. No sul de Minas Gerais, ele funda esse quilombo e ele vive lá muitos anos. E é neste quilombo que o Pai João viria a nascer. O Pai João nasce e ele é batizado com seu nome africano, e seu nome que ele nunca disse em terra, porque ele fala que ele nunca foi conhecido por esse nome, sempre pelo nome de João. E ele ganhou o nome de João porque o Pai João nasceu no dia 24 de junho. Né? Por mais que os escravos, né, e os quilombolas e os negros não tivessem tanto acesso ao calendário, mas eles sabiam, né, quando que eles tinham nascido, mais ou menos aquela época, e por causa disso nas fazendas era costume que os escravos que chegassem, eles eram batizados com o nome do santo próximo àquela data. Por isso que nós temos tantos pretos velhos com nomes de santos católicos. Enfim, Pai João, como eu disse, nasce com o nome dele africano, nasce no quilombo e nasce liberto. Porém, quando o Pai João tem por volta dos seus 7 anos de idade, invadem o quilombo, né? Os feitores, os capatazes, os capitães do mato invadem esse quilombo e exterminam com este quilombo no sul de Minas Gerais, prendendo o pai do Pai João e levando ele de volta para a fazenda. Ele é levado para aquela fazenda que anteriormente ele tinha armado uma revolta, e ele é morto pelo senhor daquela fazenda na frente do Pai João com 7 anos de idade. Pai João com 7 anos tem o corpo do seu pai morto e perguntam o que faz com esses escravos do quilombo. E o dono da fazenda não queria ficar com esses escravos porque eles diziam que eles eram amaldiçoados e não queria. Então Pai João é levado para o mercado de escravos. Pai João é levado para o mercado de escravos, um mercado que era conhecidíssimo aqui em São Paulo, na cidade até de Paranapiacaba, porque como eu disse é o interior de São Paulo que ele foi trazido. Ele é levado a esse mercado e ele é vendido para um fazendeiro. Ele é vendido para um fazendeiro do norte de Minas Gerais, uma fazenda de cana e uma fazenda também de cacau. Pai João é trazido para essa fazenda de cana, para essa fazenda de cacau, no norte de Minas Gerais, e lá ele vai viver a sua vida inteira. Vive muitos anos como escravo, né? Como eu disse, ele nasce liberto, mas ele se torna escravo e vive na escravidão muitos anos. A questão é que Pai João, com seus 7 anos de idade, no quilombo ele já era iniciado na magia.
ele já era iniciado nos cultos africanos, que não tinha nenhum nome, não podemos falar que era o candomblé, porque não tinha este nome na época. Ele é iniciado nesses cultos, ele se torna um sacerdote e ele vai cultuando. Quando o Pai João tem por volta de seus 14 anos, o Pai João já conhece muito sobre espiritualidade, já pratica, e ele era um médium de fenômenos, ele era um médium muito assíduo. O Pai João nessa fazenda começa a cuidar das pessoas. E é aí, passado alguns anos, por volta que ele tem mais de 20 anos, quando ele já tem seus 23, 24 anos, Pai João é tido como um curandeiro local. Tido como esse curandeiro local, o dono desta fazenda fica doente. E nessa fazenda é importante nós ressaltarmos que, por mais que era uma fazenda escravagista, uma fazenda onde tinham muitos escravos, os escravos viviam até de uma certa forma com uma boa dignidade. É lógico que eram escravos e isso não dá dignidade nenhuma. Mas eles viviam cada um na sua casa. Tinha casa, eles tinham terras, cada escravo tinha, né, era uma vila de escravos, eles não viviam acorrentados, né, eles viviam com uma certa liberdade, até mesmo para eles trabalharem mais. E esse senhor da fazenda se adoece e Pai João é levado até ele e Pai João consegue o curar com uma magia, com um trabalho espiritual, ele cura. E aí a gente tem que fazer uma pausa para falar sobre uma outra pessoa muito importante na história do Pai João, que é o filho do dono da fazenda. O filho do dono tem a mesma idade do Pai João. E por eles terem a mesma idade, eles são criados praticamente muito próximos, porque eles eram muito novos. O Pai João é levado lá, como eu disse para vocês, para essa fazenda por volta dos 8 anos de idade. Então eles são criados desde criança juntos, eles acabam tendo uma amizade, e quando o Pai João consegue curar o dono da fazenda, que é o pai desse amigo dele, né, esse amigo entre aspas, o Pai João é liberto. O Pai João ganha liberdade pela segunda vez, mas não assinada, uma liberdade dada de boca. Então o Pai João vive quase que sua vida inteira, dos seus 20 até quase seus 60 anos, como um escravo liberto. E aí as pessoas perguntam assim, poxa, mas por que o Pai João não saiu dessa fazenda? Toda a família dele era escrava ali. Todas as pessoas que ele conhecia eram escravas ali. Então o senhor da fazenda deixou que ele mesmo como liberto continuasse vivendo ali. Ele continua vivendo, se casa com uma mulher que ele se apaixona, que é o filho daquele líder local, né, o líder local que é o Pai José, um preto velho que até hoje trabalham juntos, ele tem muita fé no Pai José. Pai José de Angola, que era como se fosse o líder sindical daquela fazenda. Então o Pai João casa-se com a filha dele, com a avó Ana, vive, tem os seus filhos, só que o Pai João ele traz uma revolta muito grande. Ele era um espírito de muita revolta e que usava do seu conhecimento mediúnico não para o bem. Por mais que ele fosse um curandeiro, que as pessoas procurassem quando ele estivesse doente, mas Pai João começa a trabalhar com a magia baixa, com a magia negra, com os espíritos trevosos. Ele trabalha para tentar, ele mesmo já disse isso várias vezes, que ele queria equilibrar a balança. Ele achava que Deus não existia, porque se Deus existisse não existiria escravidão. Então ele começa a querer equilibrar a balança, ele começa a fazer maldades, ele começa a prejudicar as outras pessoas, principalmente os capatazes, os fazendeiros, né? Os escravos pagavam para que o Pai João fizesse mandingas e trabalhos espirituais para prejudicar as outras pessoas. O Pai João vive sua vida inteira assim, e esse seu karma, essa sua vida espiritual errada, e ele sabendo que era errada, diga-se de passagem, porque o seu irmão, que vive também muitos anos com ele, falava muito para ele parar com isso, mas mesmo assim ele continuava. E o Pai João, mesmo sabendo dessa vida errada, ele continua. E isso causa uma série de abortos. A própria avó Ana, que era sua esposa, teve muitos abortos. Muitos abortos. Teve uma vida espiritual muito difícil para ela e uma vida material também. O Pai João também, por ser liberto, era um preto velho que andava muito. Então o Pai João ele fazia algumas viagens a pedido até mesmo dos outros escravos, porque ele ia em outras fazendas, ele tinha, como eu disse, essa liberdade da boca para fora, ele tinha essa liberdade, então ele ia para outros lugares, ia para as outras fazendas. Ele conta que até mesmo até o Pernambuco ele conseguiu ir até a Bahia, até Salvador, ele conseguiu conhecer vários lugares através disso. E como eu disse a vocês, o Pai João vive sua vida inteira nessa fazenda, como este escravo liberto, fazendo as suas maldades. Tudo viria a mudar quando o Pai João tem mais de 60 anos. Um dia, voltando de uma viagem onde ele tinha ficado muito tempo fora, ele descobre que o dono da fazenda, que era aquele que tinha lhe dado a liberdade, tinha morrido.
Como eu disse para vocês, ele foi criado junto com o filho da fazenda, e o filho da fazenda era um homem que tinha muita inveja, tinha muitos sentimentos ruins com o pai João. Mesmo porque o pai João, por mais de ser um escravo, o pai João aprende a ler, a escrever, o pai João sempre gostou de estudar, era um homem, realmente é até hoje, esse espírito de cabeça muito iluminado. E isso causava alguns problemas para ele na vida inteira dele. Então, quando ele volta para a fazenda depois dessa viagem, como ele já tinha mais de 60 anos, pai João volta para essa fazenda e descobre que aquele homem tinha morrido enquanto ele estivesse fora. O homem que tinha dado a liberdade para ele, e a fazenda agora estava no comando do filho da fazenda, que era esse homem que tinha sido criado com ele. Este homem era muito cruel e a primeira coisa que ele faz é revogar a liberdade do pai João. Então, pai João se torna escravo pela segunda vez. Mais uma vez, o pai João é escravizado, é acorrentado e ele vive algum tempo ali. O pai João era o líder daquele local, porque seu sogro já tinha morrido, o pai da avó Ana, o pai José de Angola, já tinha falecido e hoje o pai João era o líder daquela senzala. E entre uma série de coisas, e entre uma série de histórias, o pai João vive ali sendo escravizado de novo, mas com uma tristeza muito grande, porque ele era muito humilhado por aquele outro homem que não gostava dele desde novo, mesmo sendo criado junto. O pai João vive ali alguns anos, sofre muito na mão, só que acontece uma coisa que viria a mudar a história do pai João. O seu filho mais velho, de nome Antônio, se apaixonaria pela filha do dono da fazenda. Isso era comum na época. E os dois querem fugir, os dois têm um relacionamento e ela engravida. E naquela época, isso era extremamente impensável, isso era um crime contra a igreja, contra os costumes, e ainda mais essa sinhá ter engravidado deste escravo, do filho do pai João, de nome Antônio. E aí, este homem, o senhor da fazenda, o pai dela, quer de todo jeito castigar o filho do pai João. Então ele vai até a senzala, que já teria voltado, como eu disse, ele revoga toda aquela questão de terem casas, todo mundo volta para a senzala, começa um período muito difícil nessa fazenda, e este homem quer matar o filho do pai João. Pai João, tentando proteger o seu filho, e consegue proteger, diga-se de passagem, consegue armar uma fuga, e ele faz com que o filho dele fuja daquela fazenda, e ele nunca mais viria o filho dele. Pai João assume a responsabilidade, e então o senhor da fazenda resolve castigar o pai João. Ele castiga o pai João, nessa hora pai João tem 64 anos, que é a idade com que ele morre. Pai João tinha tuberculose, há 1 ano, 2 anos, ele já sabia, não sabia o nome, mas ele conta que ele tossia e saía sangue, então acredita-se que era tuberculose. E o pai João toma 72 chibatadas no tronco. Ele consegue aguentar 72 chibatadas com 64 anos, porém sua saúde fica muito debilitada e naquela madrugada pai João faz a sua passagem. Então pai João é um homem que nasce liberto, é escravizado 2 vezes e morre no tronco tentando livrar o seu filho. Pai João, quando desencarna, por mais que ele fosse uma pessoa que tentou salvar o seu filho, ele tinha muitas dívidas espirituais e durante muitos anos ele se tornou um espírito obsessor, militou dentro das hostes negativas, dentro do baixo espiritual, foi um espírito obsessor e um dia foi resgatado pelo Exu Corcunda, um outro Exu muito conhecido da nossa casa, um Exu que eu também trabalho, é ele que faz essa grande ponte, e depois ele viria a ser resgatado, ele se torna um espírito de luz, ele começa a sua reforma íntima, ele se torna um preto velho e hoje comanda a nossa casa. Hoje pai João do Congo não é mais pai João do Congo, ele ascendeu o seu grau há pouco tempo atrás, há menos de 1 ano, e hoje pai João assumiu um nome, foi dado pela espiritualidade, o nome de Pai João da Caridade. Pai João da Caridade hoje é um preto velho que trabalha com Oxalá, trabalha com a caridade, trabalha ajudando aos outros. Falar do pai João para mim é uma grande alegria, é um grande amor falar dele, até mesmo porque eu sei que em várias encarnações, em várias reencarnações, nós encarnamos juntos. Nesta daqui eu sou o cavalo dele, eu sou o aparelho de ação dele, tenho muito orgulho, tenho muito amor com o pai João, para contar para vocês um pouquinho de como que eu conheci o pai João. Eu comecei a trabalhar com outro preto velho, com o pai Francisco. E um dia ouvi a voz deste homem chamado pai João, falando para mim que o nome dele era pai João do Congo,
que a partir daquele dia ele precisava de um terço de uma bengala e de um cachimbo que ele viria a trabalhar. Naquela época, começo de incorporação, todas as minhas entidades vinham de olho fechado, vinham daquela forma do começo. O Pai João, desde a sua primeira incorporação, que foi na praia, aonde viria a fundar a nossa casa muito tempo depois, porque ele é um preto velho que tem uma fé em Iemanjá muito grande, ele trabalha com a cor azul clara, ele gosta de Iemanjá, ele ama Iemanjá e ele fala isso. O Pai João veio lá nos primórdios, na praia, de olho aberto, cantando, saravando e trazendo isso que ele traz. Para quem conhece o Pai João, sabe o tamanho da luz, o tamanho do amor e o tamanho da dedicação dele para todos os filhos. Hoje, esse grande espírito de luz que aprendeu da pior forma a como ser humilde e a como aceitar, infelizmente, o seu próprio destino. Essa é a história do Pai João. Espero que todo mundo tenha gostado da história deste mineiro que nasce no quilombo, vive a sua vida e morre liberto pela espiritualidade. Tá bom? Espero que todo mundo tenha gostado e, para quem quiser saber mais, procure um terreiro. Nossa casa, aonde é ele que comanda. O Templo de Umbanda Divina Luz, Casa do Pai João. Tá bom? Espero que todo mundo tenha gostado. Um abraço, saravá e até mais. Trabalhavam pro Senhor, que sofriam as maldades praticadas pelo feitor. O sangue, o suor e a lágrima renovavam a força pra lida, pois sabiam que o sofrimento purificava pra nova vida. Ecoou um canto forte na senzala. Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança. Liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata, só existe esperança. Para um novo amanhecer. Do Congo, de Angola ou de Minas, Bahia, Aruanda.